No vídeo da quarta-feira eu comentei sobre o retorno do canal, comentei do quanto que eu estava feliz em poder voltar para cá, falei sobre as coisas que mudaram, tudo que vai funcionar e como vai funcionar. E eu comentei assim, vou começar e vou falar sobre vários temas aleatórios, inclusive vou falar sobre autismo. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu descobri que eu era autista aos 30 anos. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Marcelo Oliveira, este é o meu canal. Eu vou tentar fazer uma playlist depois para falar só sobre isso, mas hoje eu vou começar a contar um pouquinho sobre a minha experiência com o diagnóstico do autismo, uma condição, digamos que psíquica, psiquiátrica, psicológica, não sei exatamente ainda muito bem isso tudo, mas digamos que eu tô aprendendo a lidar com muita coisa e tô descobrindo, redescobrindo e entendendo muita coisa que passou comigo, e é isso, mais ou menos. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, eu vou tentar ser o mais, digamos que, não sei explicar, mais popular nas coisas que eu vou falar, para que esse vídeo seja o mais confortável possível. Porque quem sabe você não está incluído nesse processo. Seguinte, no ano atrasado, 2019 mais ou menos, 2020, na virada por ali, não sei exatamente, eu e a minha esposa, a gente começou a desconfiar, ela mais especialmente, começou a desconfiar que o nosso filho, o João Vicente, que na época tinha 2 anos e pouquinho, poderia ser autista. E várias coisas levou a gente a pensar nisso. Primeiro é que ele tinha hiperfoco em algumas coisas, ele tem uma coisa que a psicologia chama de... Como é que a psicologia chama aquele negócio de ficar repetindo as palavras? Esqueci, mas eu vou colocar aqui. De acordo com a Wikipédia, a estereotipia é uma ação repetitiva ou ritualística, proveniente do movimento, postura ou fala. Estereótipos podem ser movimentos simples, como balançar o corpo, ou complexos, como o alto carinho, cruzamento e descruzamento de pernas, e posição de marcha. A estereotipia pode ser Alexa, encontrada em pessoas com Alexa, deficiência. parar. Viu? Estereotipia é isso. É porque eu não lembrei na hora que eu tava gravando, mas agora vamos voltar pro vídeo. E além disso, ele tinha outras coisas que levavam a gente a acreditar no autismo como um incômodo com alguns barulhos, não gostar de algumas pessoas. Na minha opinião, não gostar de algumas pessoas até que é uma coisa boa. Vamos voltar pro vídeo, vou parar de atrapalhar. Contato com algumas pessoas, enfim, várias coisinhas foram levando a gente a pensar nisso, até porque a minha esposa tem histórico de autismo na família. E eu sou adotado, então não faço ideia qual que é o meu histórico. A few moments later. Então a gente levou ele no pediatra, começou a pesquisar e tarará, descobriu que ele é autista. Ponto. Essa é a história do João Vicente. A história do João pai é que, vendo o João Vicente sofrendo, eu coloco isso entre aspas porque isso não é sofrimento para ninguém, mas eu vendo ele passando então, né, por algumas coisas, observando quem era aquela criança, que no caso é o meu filho, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu era parecido com ele quando eu era criança. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu lembro de coisas muito específicas, como o dia do casamento da minha irmã, e eu tinha 5 anos nessa época. Eu lembro da minha festa de 4 anos que foi na escola. Eu lembro de coisas de uma época que não é toda criança que lembraria. Então, assim, eu tenho uma memória muito boa para coisas antigas, por exemplo, né? E eu sempre tive hiperfoco, por exemplo. Eu sempre gostei de música. Eu aprendi a tocar bateria sozinho, eu aprendi montar e desmontar computador sozinho, eu aprendi mexer com tecnologia, mexer com câmera, trabalhar com iluminação, drone. Então, assim, isso me desfoca um pouco, porque às vezes me tira do eixo, que é a minha vida comum, para focar numa coisa, e isso às vezes me deixava meio bagunçado. Não sei se o termo é exatamente isso. Pois bem, vendo tudo que o João passava, eu fui começando a anotar coisas que eu também era parecido com ele. Eu fui anotando. Conversava com a minha mãe falava, você é igualzinho a ele. Você também fazia isso, você andava na ponta do pé, você não gostava de algumas pessoas, tinha brinquedo que você não soltava. Ela foi contando tanta coisa sobre mim, que eu falei, vixe, eu também sou autista, não tem condição de não ser. E eu fui no neurologista, e aí ele fez uma porrada, para não dizer uma caralhada de pergunta,
E aí ele fez os questionários lá, pediu para eu responder coisas com a minha mãe, pediu para coisas só para minha mãe responder, enfim. E com o histórico do meu filho também, ele meio que juntou as coisas. E aí ele me deu o diagnóstico, sim, você também é autista. Ele mencionou um termo que é uma condição de um autista funcional. Porque, digamos que boa parte das pessoas que têm autismo e não têm um acompanhamento adequado, dependendo do grau do espectro que aquela pessoa está inserida, ele perde muita função social. Eu não sei se eu posso falar, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem, se vocês quiserem me corrigir, tranquilo. Mas assim, a pessoa acaba, por exemplo, se privando de algumas coisas, a própria pessoa ela se limita, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre, é experimentar coisas novas. Eu passei a me desafiar há um ano atrás, mas antes eu sempre comia o mesmo tipo de pizza, sempre calabresa com queijo, cebola. Então, tem muita coisa que eu era muito rígido. Hoje já sou muito menos, para fazer com que o João Vicente também seja menos. E é mais ou menos isso, essa minha história com o autismo. Então, sim, eu, o cara que sempre falou sobre ciência para vocês, se descobriu autista aos 30 anos. Eu fiz 30 anos no ano passado, em 2021, né? Em fevereiro de 2021. E agora eu descobri isso. E é isso, cara. Eu sou autista e, porra, com muito orgulho. Porque só em saber que eu sou cada vez mais parecido com o meu filho, cara, isso é incrível demais. Nossa senhora. E às vezes, por exemplo, a gente se dá muito bem. Eu e ele, a gente conversa. Ele é uma criança, óbvio, a gente conversa coisa que parece muito. E a gente aprende muito um com o outro. E aí a gente tem coisas parecidas. Tipo assim, uma hora ele tá olhando pra uma coisa, super focado lá, e eu tô olhando pra outra. E a minha esposa fala, que isso que vocês estão fazendo? Então a gente tem aprendido muito juntos mesmo. E tem ensinado muitas pessoas ao nosso redor. E é isso, gente. Eu vou tentar fazer uma playlist aqui sobre o autismo, sobre autismo em adulto, em criança. E é isso. Se você tem alguma dúvida sobre autismo, deixa aqui nos comentários. E vamos embora discutir mais sobre isso. Isso não é nenhum tabu e se for a gente tem que quebrar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.